Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 11 de janeiro de 2022, dia 9 de Shvat de 5.782. No dia de hoje, no ano de 347, nascia Teodósio I, que foi o último imperador a governar Roma unida, tanto a porção ocidental como a porção oriental do Império Romano. Por mais poderoso que Teodósio I possa parecer, ele não foi páreo para a força e o poder dos líderes da igreja cristã que começava a surgir na Europa. Quando um bispo incitou um grupo dos seus seguidores a incendiar uma sinagoga, Teodósio I ordenou que o bispo pagasse pela reconstrução da casa de culto judaica. Mas Ambrósio, bispo de Milão, rejeitou o imperador alegando que há uma fonte cristã que diz que dinheiro cristão não deve ser usado para pagar coisas judaicas. No ano de 1882, o jornal London Times publicou o primeiro de 2 artigos que haviam sido contrabandeados para fora da Rússia através da fronteira da Lituânia e que descreviam os pogroms que começavam a acontecer contra judeus dentro da Rússia. E nos anos de 1895, 1898 e 1899, ou seja, 3 vezes, neste mesmo dia 11 de janeiro, o caso Dreyfus esteve em evidência. Em 1895, o major Ferdinand Esterhazy enfrentava uma corte marcial onde ele era confrontado pelo coronel Georges Picard, que trouxe provas e evidências indiscutíveis que Esterhazy era o culpado de espionagem pró-Alemanha e que o coronel Dreyfus era inocente. Mas, tal como já havia acontecido anteriormente, quando Picard apresentou as suas provas para o vice-chefe de gabinete, também no tribunal, Picard foi atacado e seu testemunho foi desconsiderado. 3 anos mais tarde, no mesmo dia 11 de janeiro, revoltas antissemitas eclodiram em Paris. Por quê? Porque naquele dia, Fernand Esterhazy foi finalmente absolvido por um tribunal militar francês das acusações de que ele e não Dreyfus era o espião que havia vendido os segredos militares aos alemães. A população francesa saiu em grande número, destruindo propriedades e, infelizmente, matando judeus na França. No ano seguinte, 11 de janeiro do dia 1899, aparece um depoimento enviado por telegrama desde Cayena para Paris pelo coronel Alfred Dreyfus, aonde o capitão condenado negou peremptoriamente que ele tivesse feito qualquer confissão a qualquer guarda republicano, a qualquer gendarme, incluindo o capitão Lebrun, que havia dito que ouviu uma confissão de espionagem por parte de Dreyfus. Enfim, o caso Dreyfus é o caso que gerou a ideia do sionismo político que resultou na criação do Estado de Israel. No ano de 1971, no dia 11 de janeiro, a população de Israel atingia a marca maravilhosa de 3 milhões de habitantes. Hoje, exatamente 50 anos depois, ultrapassamos 9,5 milhões de habitantes. Antes das manchetes, eu quero pedir desculpa por um erro feito na transmissão da semana passada, quando eu designei erroneamente o mês de Shvat como o mês dos namorados. Na verdade, o mês de Shvat é o mês das árvores. E no dia 15 do mês de Shvat, chamado Tu B'Shvat, é um costume antiquíssimo e que se mantém até hoje, de que a juventude saia para os campos para plantar árvores. Assim, na próxima segunda-feira, dia 17, que é o dia Tu B'Shvat, o dia 15 de Shvat aqui em Israel, inúmeras escolas, grupos de escoteiros, movimentos juvenis, etc., levarão jovens às florestas do Keren Kayemet Israel, onde receberão mudas e as plantarão, aumentando as florestas de Israel, e lembrando que Israel é o único país no mundo que entrou no século XXI com mais árvores do que
tinha entrado no século XX. E vamos às manchetes. Israel vê crescimento exponencial da altura dos seus edifícios. Depois de 43 anos, nasce mais um banco em Israel. A corona gera prejuízos incalculáveis à economia do país. O novo remédio aducanumab para tratamento do Alzheimer traz esperança para uns e preocupação para outros. E, infelizmente, mais um país se junta ao número de países dos quais a população foge, aumentando o número de refugiados. Se você gosta do que nós tratamos aqui, não esquece, se inscreva no canal, por favor, envie nosso noticiário a seus amigos, aos seus conhecidos, compartilhe e não deixe de acionar o sininho para ser informado quando novas notícias aparecem. E vamos a elas. Israel tem uma área muito restrita e uma população com crescimento muito grande. Isso faz com que haja tremenda falta de terrenos para construção, seja de residências, moradias, seja de escritórios ou lojas. E com essa realidade, cada vez mais se constroem aqui edifícios para o alto, os grandes arranha-céus. Nesta semana, o país vive uma grande discussão a respeito dos novos arranha-céus já planejados e que começaram a ser construídos e de um novo que acaba de ser aprovado. Hoje em dia, em Israel, o prédio mais alto do país tem 238 metros de altura, 61 andares e faz parte do complexo de 3 edifícios Azrieli no centro de Tel Aviv. Mas, já dentro de 2 anos, em 2025, estará terminado um prédio que já está em obras e que terá a altura de 300 metros de altura e 80 andares. Se transformará, então, no prédio mais alto do país, mas não manterá a sua hegemonia por muito tempo, porque no ano seguinte, em 2025, estará terminado mais um prédio imenso, mais alto ainda do que esse, que é o 4º edifício do Grupo Azrieli. O Grupo Azrieli hoje tem 3 edifícios, um em forma de quadrado, um em forma de triângulo e um em forma redonda. O próximo terá forma elíptica, terá a altura de 400 metros e 100 andares, transformando-se então novamente, colocando o Grupo Azrieli novamente no topo das alturas de Israel. Mas também o edifício Azrieli não ficará por muito tempo. Isto porque, na semana passada, foi finalmente aprovado a construção da nova torre da Bolsa de Valores de Tel Aviv. Esta torre terá pouco mais de meio quilômetro de altura, 512 metros de altura, 120 andares de escritórios, residências e comércio. Seguramente, essas torres magníficas geram muito orgulho entre os engenheiros, mas gera também muita preocupação a muita gente. A Associação Nacional de Arquitetos está profundamente contrariada com esta invasão de arranha-céus no país. Segundo o presidente da Associação Nacional de Arquitetos, estas torres magníficas acabam fazendo com que o horizonte das cidades desapareça e gere-se um trânsito incalculável para cada um desses edifícios. O país já sofre com engarrafamentos monstruosos que geram perda de horas de trabalho e imensa angústia em muitos motoristas que ficam presos no trânsito. Esse trânsito tenderá a aumentar exponencialmente tão logo estes edifícios monstruosos estejam prontos. O presidente da Associação Nacional de Arquitetos chegou a dizer cinicamente que esses arranha-céus acabam com áreas verdes nas cidades e que as únicas áreas verdes que sobrarão serão os pequenos gramados na entrada dos prédios. É algo a se pensar. Por outro lado, é a única forma de utilizar economicamente terrenos cada vez mais escassos no país. O sistema bancário de Israel é muito pouco competitivo. O país conta tão somente com 10 bancos. Desses 10 bancos, 3 bancos pertencem
a outros conglomerados financeiros. Portanto, na realidade, são apenas 7 instituições que gerem o sistema financeiro do país. Isso gera muito pouca concorrência, custos elevados para os depositantes e os tomadores de empréstimos. Em 2019, foi aprovado um novo banco, o Banco One Zero, que seria um banco digital. No entanto, para que o banco entrasse em funcionamento, seria necessário adaptá-lo aos sistemas de compensação, de contratação de funcionários, uma série de comportamentos burocráticos que eram necessários ser, em primeiro lugar, estabelecidos e posteriormente aprovados, e todo este arcabouço acabou levando um bom tempo. Na manhã de hoje, foi finalmente aprovada o início da operação comercial do Banco One Zero. Passa a ser, então, o primeiro banco a ser aprovado em Israel nos últimos 43 anos e com algumas características interessantes. A primeira delas é que o Banco One Zero não terá sequer uma agência, ele será totalmente digital. O fundador do Banco One Zero é o fantástico professor Amnon Shashua. Quem é Amnon Shashua? Amnon Shashua é professor de tecnologia na Universidade Hebraica de Jerusalém. É o homem que criou e inventou o sistema Mobileye, que hoje já equipa 100% dos veículos de alto padrão no mundo e cerca de 80% dos veículos de médio padrão no mundo. O sistema Mobileye é um sistema que faz com que o veículo breque caso alguma pessoa se aproxime ou passe rapidamente à frente do veículo em movimento. Ele breca também se o carro se aproxima demais do carro à frente dele, a velocidade acima de 70 km. Ele avisa o motorista quando o motorista sai da sua faixa de rolamento, buzinando internamente, partindo do pressuposto que eventualmente o motorista adormeceu, e uma série de outros elementos de segurança. O sistema Mobileye foi vendido pelo professor Shashua à Intel e, em função da venda, o professor Shashua passou a ser vice-presidente mundial da Intel e presidente da Intel israelense. Ele não parou de inventar por aí. Ele passou a um novo invento, a Orcam. A Orcam é uma câmara que é acoplada a óculos de pessoas cegas e lhes passa informações sobre o que ocorre ao seu redor e à sua frente. Ele é capaz de identificar as lojas, é capaz de identificar algum acidente na rua, por exemplo, um buraco, ou uma área impedida, um farol fechado, e até, se receber as informações, informar quem são as pessoas conhecidas que poderão estar ao lado deste cego. O sistema Orcam já está em comercialização, inclusive no Brasil. É o mesmo professor Shashua que criou agora o Banco One Zero, que entrou em funcionamento hoje de manhã. No primeiro mês, o banco poderá abrir, no máximo, 5.000 contas. No entanto, já há uma fila de espera de 60.000 pessoas para serem clientes desse banco. É importante notar que o mero anúncio da aprovação final do banco já trouxe uma modificação muito rápida no sistema econômico de Israel. Hoje de manhã, alguns bancos já anunciaram redução das suas taxas de juros, diminuição da burocracia para oferta de empréstimos e diminuição de custos para pessoas de alta renda, significando uma preocupação bastante grande com a entrada do banco do professor Amnon Shashua na economia israelense. E a corona vem gerando incalculáveis prejuízos ao país. Aqui em Israel, quando uma pessoa é identificada com corona, ele obrigatoriamente tem de entrar em confinamento. Esse confinamento é controlado através do seu telefone celular e se a pessoa não está com o seu telefone celular dentro da sua residência ou se seu telefone celular não atende a telefonemas, então algum policial virá à casa confirmar se a pessoa está realmente em confinamento ou está tentando burlar. Isso faz com que inúmeros funcionários não possam chegar a seus trabalhos nos restaurantes, nos salões de festas, nas lojas, nas farmácias, nas companhias aéreas, nas empresas de ônibus, etc. Mas isso não é o único problema. Digamos que a pessoa não tem nenhum problema, mas o seu filho na escola foi contaminado,
ou a sua esposa no seu trabalho foi contaminada, ou esteve em contato com alguém contaminado, força todas as pessoas daquela residência a entrarem em confinamento. Isso aumenta exponencialmente o número de pessoas que não podem chegar ao trabalho. Imagina-se hoje que 20% dos restaurantes em Israel estão fechados por falta de trabalhadores. Eu vou lhes dar um exemplo aqui da minha cidade, Holon. Um funcionário de cozinha foi identificado com corona e, portanto, teve de entrar em confinamento. Os outros 3 cozinheiros do restaurante que estavam em contato próximo com ele também tiveram de entrar em confinamento. Resultado, não há cozinheiros no restaurante. É impossível treinar um novo restaurante com o menu do restaurante em um dia. E, portanto, restou ao restaurante fechar. O restaurante fechado significa que não só esses cozinheiros estarão em casa, mas também os garçons, o pessoal de limpeza, etc., chefes de equipe, gerentes de restaurante, recepcionista, têm de ficar em suas casas. O prejuízo para a economia é de bilhões de shkalim, ou seja, supera $1 bilhão. E a situação não parece ter uma solução à vista. A corona segue, infelizmente, influenciando muito a vida do israelense. Um novo remédio, de nome difícil, Aducanumab, acaba de ter iniciado o seu uso aqui em Israel. O Aducanumab é o primeiro remédio para tratamento de Alzheimer, autorizado desde o ano de 2003, e traz esperança a uns e preocupações a outros. É a primeira terapia a demonstrar que a remoção de beta-amiloide, que é uma das características da doença da Alzheimer no cérebro, pode ter reduzido de forma considerável o declínio cognitivo e funcional nas pessoas que vivem com Alzheimer precoce. Isso pode significar mais tempo para os indivíduos participarem ativamente da vida cotidiana, manterem sua independência e a memória por mais tempo. Não há evidências de que o remédio possa restaurar a memória perdida ou função cognitiva perdida. A Europa vê esse remédio com preocupação e não aprovou ainda o seu uso por ter dúvidas de se o Aducanumab possa realmente restaurar memórias perdidas ou a função cognitiva. A Inglaterra vai mais longe e mostra mais dúvidas ainda, dizendo ser possível que o remédio cause algum inchaço cerebral que poderia ter consequências bastante graves e, portanto, a Inglaterra também não autorizou. No entanto, Estados Unidos vem usando o remédio já há algum tempo, desde junho do ano passado, e Israel é o primeiro país fora dos Estados Unidos a administrar o remédio aqui no Hospital Ichilov de Tel Aviv. Noah Bergman, que é a diretora do Serviço de Neurologia Cognitiva do hospital, disse que o tratamento talvez realmente seja o início de uma nova era. Ela acredita que, se conseguirmos atrasar o declínio cognitivo e melhorar a qualidade de vida do doente de Alzheimer, isto trará tremenda influência também sobre o seu ambiente, sua família, seus amigos e seu trabalho, fazendo com que as pessoas participem durante mais tempo da vida comunitária e durante menos tempo sejam um peso para a sociedade e para as famílias. O nome comercial do remédio é Aduhelm, A-D-U-H-E-L-M. Amigos, o mundo tem se acostumado a ver refugiados arriscando suas vidas, perambulando pelo mundo à busca de um novo lugar aonde viver. Os principais países de onde fogem são a Síria, de onde já saíram 6.800.000 refugiados, a Venezuela com 4,1 milhões, o Afeganistão com 2,6 milhões, o Sudão do Sul, que gerou 2.200.000 refugiados, Myanmar com 1.100.000 refugiados, Congo e Somália com cerca de 1 milhão cada um. No ano de 2021, infelizmente, mais um país entrou na lista, o Líbano. Já há uma grande evasão de população no Líbano há bastante tempo, mas até agora não eram caracterizados como refugiados.
Inúmeros cristãos abandonaram o Líbano em função da crescente islamização no país. Muitos cidadãos libaneses de alta renda e de alto nível educacional buscaram uma realocação para outros países em função da crise econômica, da violência interna e da corrupção governamental. Mas esses deslocamentos eram voluntários, não eram caracterizados como refugiados. Mas no ano de 2021 ocorreu uma alteração muito grande na situação dentro do Líbano. Em primeiro lugar, foi a tremenda explosão no porto de Beirute, que causou destruição numa área vastíssima dentro da cidade de Beirute, destruindo comércio, indústria, restaurantes, pontos de lazer, etc., gerando uma queda significativa na renda da população de Beirute. Mas há também a violentíssima desvalorização da moeda. Só para dar uma ideia, o salário mínimo hoje no Líbano é de 675 mil liras libanesas. No câmbio negro, este valor dá apenas 22 dólares. Enfim, os conflitos étnicos, a entrada de 1,5 milhão de refugiados sírios, despojados de tudo no Líbano, ajudaram a reduzir o padrão de vida no país. 1 de cada 5 habitantes do Líbano hoje é um refugiado. A paralisação do governo em função das disputas tremendas entre Hezbollah e Amal de um lado, as falanges de outro lado, e o Partido Cristão por um terceiro vértice, fazem com que o país esteja com a sua economia paralisada e seu sistema governamental paralisado. E então começam a aparecer os primeiros refugiados libaneses. Há que se lembrar que hoje, segundo as Nações Unidas, 74% dos libaneses vivem abaixo da linha de pobreza, quando definimos a linha de pobreza como a renda mensal da família. No entanto, se nós ampliarmos a definição de linha de pobreza e incluirmos aí os cidadãos que não têm acesso à saúde, não têm acesso à educação e não têm acesso a serviços governamentais, ainda que tenham uma renda um pouquinho mais elevada, o número de libaneses que estariam em nível de pobreza aumenta de 74% para 82%, segundo as estatísticas da UNHCR, a United Nations High Commissioner for Refugees, ou seja, o comissionado para refugiado das Nações Unidas. É uma tristeza ver o que ocorre nesse país, outrora chamado da Suíça do Oriente Médio. Amigos, por hoje é só. Nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana, aqui nesse mesmo canal, com novo noticiário. Até lá, se Deus quiser.